No vídeo anterior, a gente entendeu a metodologia do divórcio em 5 Qs. E agora, a partir deste vídeo, nós vamos entrar em cada um dos Qs. Assim, você vai entender o porquê, qual é a influência e como tudo isso vai te ajudar a montar o seu plano estratégico. Pega um bloquinho, pega um papel, uma caneta, vai anotando tudo aquilo que for parte do seu divórcio, aquilo que se encaixar na sua vida, anota com o artigo para você já conseguir entender como vai funcionar o seu divórcio. Como eu já falei, vou repetir. Divórcio não começa com processo, começa com plano estratégico. A partir daí você vai entender o que funciona, o que não funciona, o que é melhor para você e para sua família nesse momento tão delicado que vocês estão enfrentando. Bora lá? Antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar. Eu sou a doutora Roberta, sou advogada, sou professora universitária de Direito e eu tô aqui para te explicar o método do divórcio em 5 Qs de uma forma extremamente simplificada, sem juridiquês, sem falar difícil, mas com fundamento, com base sólida, para que você não fique perdido, que nem segue um tiroteio no meio do seu divórcio, para que o seu divórcio também não vire uma batalha por falta de conhecimento. Bom, o primeiro que de todos é o regime de bens. Você precisa saber em qual regime você se casou, para aí sim você começar a pensar em divórcio. Sem entender qual é o seu regime, como ele influencia no seu divórcio, não tem como partilhar bens, não tem como prever como as coisas vão ficar daqui para frente. Então, é necessário esse cuidado. Lá, quando você se casou, você pôde optar, você pôde escolher qual regime ditaria as regras do seu relacionamento. E ele poderia ser a universal de bens, a parcial, ou a separação convencional, você podia escolher. Existem até outros, como a participação final dos aquestos, mas aí também é complicar demais a cabeça de vocês e eu não tô aqui para isso. Eu tô aqui para facilitar. Então vamos ficar nos regimes que vocês mais utilizam aí em casa. É a peça fundamental para que você consiga fazer o seu plano estratégico de divórcio, tá? Ah, e um alerta, né? O risco da ignorância quanto a essa regra. Quando a gente fala em risco da ignorância, a gente não está falando que você é ignorante, não, pelo amor de Deus. A gente realmente está dizendo que ignorar esta regra vai te trazer um prejuízo grande lá na frente. Então, tem nem como começar. Você tem que entender antes. O que, que cada regime significa na prática? Agora a gente vai passar por cada um deles para você entender. O da comunhão parcial de bens, ele dita a regra padrão adotada no Brasil. É o que a maioria dos casais escolhem normalmente. Na verdade, na ausência de escolha, vai ser a comunhão parcial. Cheguei lá no cartório, ai, tô apaixonada, quero me casar, vou me casar. Linda, maravilhosa. Qual regime você escolhe? Não, só quero me casar. Na ausência de escolha, vai ser o regime da parcial de bens. Beleza? Vamos voltar para os slides. Olha que coisa linda essa transição. Nós temos também o regime da separação total de bens. É a separação convencional. A convencional pressupõe um acordo. Então, vocês acordaram, vocês fizeram um pacto antinupcial, falando que esse era o regime de vocês. Então, tem como fazer uma separação total de bens convencional sem pacto antinupcial? Não. Não tem como. Você precisa do pacto antinupcial se você optar por esse tipo de regime. O que vai constar lá no pacto antinupcial? Tudo o que vocês tinham de forma individualizada antes do casamento. E vão lá também colocar que nada do que vocês conquistarem dentro dessa união vai fazer parte de uma eventual partilha no divórcio, ok? Separação obrigatória de bens. A obrigatória, ela vai ter a mesma natureza que a convencional, mas o nome já diz, né? Ela é obrigatória. Ela vai acontecer em situações específicas, que a lei vai dizer que precisa. Antigamente, antes do último julgamento da STF, a gente tinha para maiores de 70 anos, a gente tinha separação obrigatória quando você não tem partilha do casamento anterior, então você se separou, mas não se divorciou de fato e ficou lá os bens tudo sem partilhar, automaticamente sua próxima relação vai ser pela separação obrigatória. Quando o seu cônjuge faleceu e você também não fez nenhum inventário, a sua próxima relação vai ser regida pelo regime da separação obrigatória de bens. Tem particularidades que a gente também vai ver daqui a pouco. E aquele do casal apaixonado, a comunhão universal de bens. Tudo que era meu antes, durante, vai ser seu também. A gente vai partilhar as alegrias,
as dores, os bens, as dívidas de antes e de agora, que a gente se ama muito, né? É o regime do casal apaixonado. Uma dor de cabeça quando a paixão passa, mas vida que segue, né? Agora a gente vai ver cada um de forma mais detalhada. Vamos para o primeiro regime, o mais comum, aquele que na ausência de escolha vai ser o que vai ser escolhido, né? Então, se vocês não escolherem, o cartório vai colocar lá, comunhão parcial de bens, tá bom? Nesse, a gente já vai ver o que vai ser dividido e o que não vai ser dividido, tá bom? Então, ó, o que é dividido? 50-50. Bens comprados durante o casamento, independente do nome de quem tá. Ah, mas fui eu que paguei. Vai dividir. Ah, mas ela não ajudou. Vai dividir. Ah, mas a moto quem pagou fui eu, com o meu dinheiro suado, que eu fiz no meu trabalho, e é um absurdo ele querer metade. Ele vai ter metade. Não tem o que fazer, tá bom? Óbvio que a gente vai ver as particularidades, mas, em regra, vai dividir. Dívidas contraídas na constância da união. Vai ser dividido. Fiz um empréstimo para pôr silicone, quem nunca? Ai, meu sonho de princesa. Ele vai pagar metade da sua dívida, porque foi dentro do casamento. Ponto, sem discussão. Vai pagar metade do silicone, tá bom? Outra coisa, frutos dos bens particulares. Então, vamos supor que eu tinha uma casa de aluguel e essa casa está rendendo aluguel sempre. Vai ser partilhado o fruto, o aluguel, tá bom? Independente do nome de quem está registrado. O que não é dividido? Não é dividido aqui, ó. Vamos ver. Bens anteriores ao casamento. Então, já tinha uma casa de aluguel. Essa casa vai ser dividida? Não. O que vai ser dividido? Apenas, exclusivamente, o fruto dela. Vamos supor que a pessoa guardou esses aluguéis aí numa poupança. Então, o dinheiro foi vindo e ele foi guardando. Essa poupança, esse fruto do aluguel é partilhável, tá? Mas o bem em si, não. Ela se casou, mas ela já tinha uma poupança anterior ao casamento. Essa poupança rendeu frutos. Esses frutos são partilháveis, tá bom? Mas o valor em si, não. Herança recebida a qualquer tempo. Meu pai faleceu e eu recebi uma herança dentro do meu casamento, da comunhão parcial de bens. Essa herança não entra na partilha. Você não é herdeiro do seu sogro, tá bom? Doações particulares. Seu sogro foi lá e doou uma casa para a filha dele, exclusivamente, e colocou lá na escritura bem bonitinho, para não ter problema. Falou: olha, essa doação aqui é exclusivamente para minha filha. Nesse caso, sinto em te dizer, mas você não leva nada desse imóvel. Só os frutos. Os frutos seriam partilhados, beleza? Porque são considerados bens particulares, tá? E sendo bens particulares, você não tem parte no divórcio. E aqui, gente, já vamos começar a separar os jovens, as crianças dos adultos. Não confundam partilha de divórcio com partilha de inventário. Para sua sorte, sou especialista nos dois casos. E eu vou ter muitos vídeos aqui das duas situações. No divórcio, isso aqui não entra. No inventário, a depender de como foram as coisas, você é herdeiro dos bens particulares no regime da comunhão parcial de bens, tá? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Em uma a gente aplica uma regra, em outra a gente aplica outra regra. Aqui a gente vai aplicar a regra do 1658 do Código Civil. Bem tranquilinho, né? Agora a gente vai entender o que são bens comuns e bens particulares, porque isso aqui dá uma confusão, rapaz. Misericórdia, o pessoal confunde que só. Vamos lá, bens comuns é aquilo que eu tenho metade, eu tenho direito à metade, porque é meu também. Então, uma casa que foi conquistada dentro do casamento, com o suor do nosso trabalho, é meu e é seu. 50% meu, 50% seu. É nosso. Então, nessa casa, eu sou meira, eu tenho direito à metade. É daí que vem essa palavrinha, meira. São bens adquiridos com o esforço e renda do casal durante o casamento. E aí a gente tem aqui exemplos: salário de cada um, o carro comprado na união, a casa que foi financiada, os investimentos que foram feitos, tá bom? E o que é bem particular? O bem particular é o que é só meu. E aqui também existem bens dentro do regime da comunhão parcial de bens que vão ser particulares. A gente já falou deles. Herança, doação particular, né? Bens que já existiam antes de eu casar. Tudo isso não vai ser partilhado de nenhum jeito. Então, ó, são bens que pertencem exclusivamente a um dos cônjuges. E quais podem ser eles?
quais podem ser, né? Os bens anteriores ao casamento, heranças, doações ou bens excluídos até mesmo por contrato ali, vinculado entre as partes. E agora a gente vai para a separação obrigatória. É uma imposição legal, ou seja, em certos casos é obrigatório que você tenha esse regime, você não tem por onde correr. Antigamente a gente tinha a regra da idade, né? Então, maiores de 70 anos obrigatoriamente teriam que casar no regime da separação obrigatória. Mas temos uma inovação recursal em 2024, quando o STF julgou um caso de uma pessoa com mais de 70 anos que não queria aceitar esse regime e então conseguiu judicialmente essa alteração. Então, sendo uma vontade sua, você pode recorrer ao judiciário e casar de forma diversa, tá bom? Nós temos também a súmula 377 na questão da separação obrigatória. Todos os bens adquiridos com esforço comum serão sim divididos na proporção de 50-50 lá na separação obrigatória. O que é o esforço comum, né? É quando você tem prova de que tudo que foi adquirido ali dentro daquele casamento, daquele período, era sim de contribuição mútua dos dois. Então, ambos trabalharam, ambos contribuíram, ambos tiveram algum tipo de sacrifício para conseguir aquilo. E vai ser partilhado independente de ser o regime da separação obrigatória. No regime da separação total, significa que o que é meu, o que é seu é seu. É uma independência patrimonial completa. Cada cônjuge mantém propriedade exclusiva sobre os seus bens, tanto os anteriores quanto aqueles adquiridos dentro do casamento, exceto se comprovar o esforço comum, tá bom? As dívidas também são individuais, e aqui eu acho que é o suprassumo desse tipo de regime, porque você não tem que se preocupar com os empréstimos, dívidas, enfim, que a outra pessoa fizer. E nós temos a obrigatoriedade, se for a separação total convencional, de existir um pacto antinupcial. Na comunhão universal, aí tudo vira um bolo só, né? Tudo que eu tinha antes, tudo que eu vir a ter com você, vai ser nosso, sim, inclusive herança, inclusive doação, através ali também de pacto antinupcial. Então, não tem o pacto antinupcial? Então, você não escolheu esse regime, tá? Só que aí vem uma regrinha muito interessante que vocês precisam, ó, ficar alerta. Isso aqui é papo de especialista. Muita gente deixa isso aqui passar e vira um bololô na hora de fazer inventário, divórcio, porque não faz a menor ideia que isso aqui existe. Então, ó, vem para cá para os slides para você ver. A regra do casamento antigo. Os casamentos antes de 1977, eles não tinham pacto antinupcial e a regra era o da universal de bens. Então, para quem tem mais de 47 anos de casamento e está se divorciando agora, ou vai fazer inventário por agora, vai cair na regra dessa galera que casou antes de 27 de dezembro de 1977. É a Lei 6.515 de 77, a Lei do Divórcio. Então, nesse caso, o regime adotado vai ser o da comunhão universal e tudo se comunica. Herança, dívida, tudo entra no bolo. E no caso de união estável, como que fica, né? Então, quando a gente está com uma união estável, sem nenhum tipo de contrato, sem nenhum tipo de escritura pública registrada no cartório, a gente vai ter aí o regime padrão comum, a regra comum aplicada, que é qual? Comunhão parcial de bens. Então, vocês já sabem, a gente já falou aqui nesse vídeo, como que vai ficar aí a divisão dos bens. Se tiver contrato, e quando a gente fala em contrato, a gente está falando em escritura pública, tá? Vai ser o escolhido pelas partes. Então, se vocês colocaram lá que é união estável, separação total de bens, vai ser a separação total de bens. Se for anterior a 1996, mais uma vez, papo de especialista aqui, vai ter que comprovar a contribuição, o esforço comum. E aí vai ser um balaio de gato, mas dá certo no final das contas. É só ter um especialista do seu lado. Como que eu descubro o meu regime? Rapaz, tu pega a tua certidão de casamento e tu olha nela, vai estar bem escrito lá, bem grandão, qual que foi o regime que vocês escolheram, tá bom? Não tem a certidão? Tranquilo, peça online. Nós temos aqui o portal oficial, né? O registrocivil.com, você vai fazer o seu pedido lá. Dá para solicitar a segunda via. Simples, acesse o site, faz o seu cadastro, seleciona certidão de casamento, informa os dados. Pode ser na versão digital, fica pronta rapidinho. Se for a impressa, demora mais. Paga a taxinha lá e só alegria. Você já vai descobrir. Retomando aqui, se vocês optaram pelo regime da separação convencional de bens ou da universal,
vocês vão precisar do pacto antinupcial, tá? Então, se foi, a só certidão não vai bastar, vocês vão precisar pedir esse pacto. Esse pacto normalmente é uma escritura pública, lavrada lá no cartório de notas, e você pode solicitar a segunda via, tá? É um registro obrigatório e o seu conteúdo vai estar de acordo com o que vocês decidiram. Aqui eu trouxe para vocês também a diferença entre o cartório de notas e o cartório de registro. É difícil, mas as pessoas não fazem a menor ideia de como funciona essa distinção dos cartórios. Vai lá no cartório, tá escrito cartório, não lê nem o resto da placa, né? Deve ser aqui. E, na verdade, existe uma diferença muito simples de você entender. O cartório de notas, ele vai registrar tudo aquilo que é a vontade das partes. São atos declaratórios, você declara o seu regime, como vai funcionar. Já o cartório de registro, ele vai tornar um ato jurídico essa sua declaração. Então, ó, nós manifestamos a nossa vontade lá no cartório de notas. Pego a minha escritura, levo ao cartório de registro, para que ele torne aquilo devidamente oficial para o mundo jurídico. Mesma coisa vai servir para imóvel. Eu vou lá, faço a escritura. É o meu desejo de comprar aquela casa e é o desejo do vendedor de vendê-la para mim, através de um valor. Isso foi registrado numa escritura. Quando que eu me torno dono da casa? Quando eu pego essa escritura e levo no cartório de registro de imóveis para que se torne real e eu de fato tenha a minha propriedade. Essa é a diferença entre os dois cartórios. E aí, quando você não sabe disso, você fica perdido lá pedindo o que você quer no cartório errado, e aí vira um balaio de gato, você acha que as pessoas não querem te atender, e na verdade é você que não sabe onde você tem que pedir os trem, né? Importante vocês saberem que é possível mudar o regime, tá? Então, a depender aí da vida e da jornada, como as coisas foram, é possível sim fazer essa distinção, essa mudança de regime durante o casamento. Não casou ainda? Bom, nesse caso você ainda tem a chance de fazer o planejamento matrimonial, prevenir tudo aquilo que você não quer nem cogitar que aconteça. E são conversas difíceis que, se você tiver antes de se casar, você economiza muito, tanto de estresse, tanto de emocional, quanto de tudo, né? Porque foi bem conversado antes, duas pessoas maduras manifestando sua vontade, fazendo a distribuição de tudo que estão conquistando, sem dificuldades. Então, existe esse serviço jurídico, é prestado por especialistas em divórcio e facilita muito a vida de todo mundo. Chegamos ao fim de mais um vídeo e é aquilo, né? Você já entendeu qual é a regra número 1. Primeiro que, qual é o seu regime de bens. Você precisa ter isso muito claro na sua mente. Deixa seu like, já aperte o sininho, se inscreva no canal, compartilha com quem precisa, inclusive com o cônjuge de quem você quer divorciar. Fala de novo. Se todo mundo tiver ciente dos seus direitos, a gente não tem muito pelo que brigar, porque o divórcio ele não tem muita discussão. A discussão vai existir quando as partes não sabem dos seus direitos e estão brigando à toa por aquilo que já deveria ter sido feito num acordo. Segue no Instagram, mulher, pelo amor de Deus, estou aqui te oferecendo tudo que eu posso te dar, que é conhecimento, te empoderando. Você também, meu querido alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Me siga lá no Instagram, tem muito vídeo bom também lá. Tem bastante coisa mais prática do dia a dia. Eu tenho certeza que vocês vão amar me seguir lá no Instagram. Bom, o que a gente vai ver no próximo vídeo mesmo? Vamos abordar uma das questões mais sensíveis. Quem são os dependentes? Te espero no próximo vídeo.